parte, né? Agora, só que eu não lembro a ordem dos fatores. Vocês lembram qual foi a ordem? Eu me lembro da minha ali. Era 70? Né? Só que eu acho que tinha algumas coisas antes. Eu acho que eu era o... eu acho que o Thiago e o Felipe antes, né? Eu começo, eu acho. Começa? Bora lá, Sim. então. Então tá. Ali fala de alguns desafios atuais da inerrância, né? Exato, aí. Qual basicamente, Aqui, página 60. 60, basicamente ele fala a respeito dessa questão da confusão, né? Que é tomar a Bíblia como uma regra só de fé, né? E não de prática. Pressupondo que a gente não poderia falar sobre nenhum outro tema que a Bíblia fala de nenhum outro tema que não fosse a fé, né? Então, o primeiro ponto que ele fala ali na letra A é justamente a respeito disso, né? Claro, ele vai apontar outros desafios ali, mas o primeiro que ele cita é esse, né? A questão de vincular a Bíblia como autoridade, não só na questão da fé, que é uma coisa que está mais, digamos, pacificada entre todo mundo, né? Falou de Bíblia, falou de fé, falou de religião, mas na questão prática também, analisar cada situação do cotidiano nosso, poder analisar isso à luz da Bíblia e buscar justamente o que ela nos traz a respeito disso também, dentro da própria Escritura, tá? Então, ele fala o seguinte, que uma das objeções mais frequentes à inerrância é levantada por aqueles que dizem que o propósito das Escrituras é nos ensinar somente em áreas que dizem respeito à fé e prática. Ou seja, áreas que se relacionam diretamente na nossa fé religiosa ou a nossa conduta ética. Então, restringindo aquilo que a Bíblia poderia falar, tá? E aí, mais abaixo, ele fala no parágrafo ali, essa posição daria margem à possibilidade de existirem declarações falsas nas Escrituras. Por exemplo, em outras áreas, como históricos secundários ou fatos científicos, né? Tem várias abordagens científicas que se baseiam, inclusive, na própria Bíblia, né? Em acontecimentos da própria Bíblia para validarem as suas teorias, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente aborda algum assunto histórico que a Bíblia traz e depois a ciência acaba comprovando. Então, no primeiro inciso ali no A, basicamente é que a gente não pode desconsiderar a Bíblia também como uma questão histórica, né, e social também, porque traz muito o aspecto da sociedade na época, né? Porque a gente não tem muito registro da sociedade nessa época, né? Sem ser os livros, né? A gente não tem muito histórico disso. E a Bíblia também traz essa questão histórica e da própria sociedade na época também, tá? Ali abaixo ele fala, os defensores dessa posição geralmente preferem dizer que a Bíblia é infalível, mas evitam usar a palavra inerrante, né, que seria a questão que nós dissemos agora há pouco, né? Se ela pode falar, se ela não erra, ela pode falar sobre tudo. Se ela fala sobre tudo, então ela não está errada sobre tudo, né? Então, basicamente, seria esse o entendimento dessa primeira parte. Ali no próximo parágrafo ele fala que a resposta a essa objeção pode ser enunciada da seguinte forma: a Bíblia afirma várias vezes que toda a Escritura é útil para nós e que toda ela é inspirada por Deus. Aí cita os versículos ali. Por isso, ela é completamente pura, perfeita e verdadeira. E a própria Bíblia não faz restrição quanto às categorias de assuntos a respeito dos quais fala com veracidade. Até aqui é isso, eu acho. Se algum ponto que eu não citei ali até ali, pastor? Não, maravilha. Eu também me chamou muito essa atenção do pessoal que defende a Bíblia como infalível, mas evita usar a palavra inerrante, né? Volta e meia
aparece esse tema da inerrância de novo como uma questão de que a Bíblia realmente ela não erra, né? Ela não erra, mas se ela não erra, ela também ela é infalível, né? São termos para mim que são intercambiáveis na medida em que a questão da inerrância, é claro que a gente não vai tem que ter um cuidado assim de não ser bibliólatra no sentido de achar que acho que é o Tim Keller que fala que a Bíblia não tem resposta para tudo, ele também fala isso, né? Mas de tudo que ela se propõe a falar, ela tem resposta. Né? Tem coisas que a Bíblia não é muito clara, mas a Bíblia só possui autoridade na questão de fé? Creio que não, né? Ela vai muito além no que diz respeito à questão da vida, da ética, né, de uma sociedade correta, enfim. Né? Então é muito mais do que simplesmente um livro de fé, né? Então acho que esse é um grande desafio de entender inerrância, né? Sim. Só seguindo ali, então, quando Paulo fala a respeito que toda palavra é útil, né, ele praticamente estava falando só do Velho Testamento, né, porque até então, né, não estava completo ali. Então, é um detalhe importante, assim, que às vezes a gente pensa na Bíblia toda, né, só que até aquele momento ali, eles só tinham o Velho Testamento, né, como base. Perdão. E aí Paulo fala ali, lá na página 61, lá no outro parágrafo, no segundo parágrafo ali, que isso que a gente está dizendo aí, que o Novo Testamento contém outras afirmações sobre a confiabilidade de todas as passagens das Escrituras. Em Atos 24:14, Paulo diz que ele adora a Deus. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Em Lucas, capítulo 24:25, Jesus diz que os discípulos são tolos, porque são tardios de coração para crer em tudo falaram os profetas. Então, basicamente, está dizendo ali também, não só na questão da inerrância, mas da autoridade da Bíblia, né? Ele está falando a respeito daquilo também que testifica no nosso coração, né? A gente está lendo ali e aquilo vai testificando no nosso coração também, provando que aquilo para nós né, provando no nosso espírito que aquilo é a palavra de Deus. Né? Quando cala no nosso coração também é um sinal que aquilo é a palavra de Deus, né? Que é isso que Paulo estava dizendo ali, tá? Então ele fala depois ainda que em Romanos 15:4, ele diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi para nos ensinar. Então, basicamente, esses textos não nos indicam que existe parte alguma das Escrituras que não se deva acreditar ou confiar totalmente. Né? A gente estava falando da autoridade da Bíblia, né? Não só da inerrância, mas também da autoridade. Certo? Então, basicamente, nesse trecho aqui, claro, muita coisa vai se repetir aqui, mas a gente vai crer que, embora a palavra não seja toda ela ditada por Deus, digamos assim, né? Ela não foi dita palavra a palavra, mas a gente crê que o contexto dela é inspirado por Deus. Tudo que chegou até nós chegou por meio da vontade do Senhor, né? E é isso que a gente testifica. Aí eu achei interessante o segundo ponto lá, a segunda resposta lá, está no último parágrafo da página 61, que ele fala o seguinte: a segunda resposta àqueles que relegam a veracidade necessária às escrituras, às questões de fé e prática, refere-se a observar que essa posição confunde o propósito principal das escrituras com o propósito total dela.
Dizer que o propósito principal das Escrituras é nos ensinar apenas nas questões de fé e prática é resumir de forma útil e correta o propósito de Deus em nos conceder a Bíblia. Porém, com isso, se constitui um resumo. Só inclui o propósito mais importante de Deus ao nos dar as Escrituras. Entretanto, não é legítimo usar esse resumo para negar que faz parte do propósito da Bíblia nos contar sobre os detalhes históricos, secundários ou sobre alguns aspectos da astronomia ou da geografia. Um resumo não pode ser usado de forma adequada para negar fatos que ele próprio resume. É melhor dizer que o propósito total das Escrituras é dizer tudo o que ela diz sobre qualquer assunto. Então, resumidamente, é isso, né? Então, até o cuidado, né, que a gente pode chamar assim de Deus, em contextualizar situações até históricas ali, né, para que a gente pudesse ter uma referência, digamos, física que um historiador vai conseguir encontrar, que um cientista vai conseguir encontrar, para justamente dar validade, né, de certa forma, ao resto do conteúdo, né? Então, mesmo que o objetivo principal não seja que a gente saiba tudo, mas ali Deus contextualizou, né, nos deu a oportunidade de contextualizar as situações para que a gente dissesse, olha, realmente, se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade, né, porque isso aqui já foi provado, e se a gente crê na Escritura, então toda ela é verdadeira. Basicamente isso. Certo? Maravilha. Aí ali no final ele ainda vai dizer que cada palavra de Deus nas Escrituras foi considerada por ele como importante para nós, né? É o que a gente estava dizendo ali. Para isso, Deus emite alertas severos para qualquer pessoa que subtraia alguma das palavras que ele disse, mesmo que seja apenas uma. Aí está Deuteronômio 4:2, 12:32 e Apocalipse 22:18-19. Então, para resumir ali o ponto A, não podemos subtrair nem acrescentar palavra alguma, porque todas elas fazem parte do propósito maior que ele teve em falar conosco. Tudo que se afirma na Bíblia está lá porque Deus assim determinou. Ele não diz nada sem ter um propósito, né? Isso também está dentro do que a gente acredita em relação à palavra. Você tem algum comentário desse ponto aí, até agora? Eu gostei muito dessa frase final aí sobre ele não diz nada sem ter um propósito, né? Se Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada, Paulo justamente estava falando do Antigo Testamento, não tinha outra escritura naquela época, né? Então, e nós vamos ver Jesus falando, enxergando o Antigo Testamento como escritura, né? Ele cita amar a Deus sobre todas as coisas, ele cita amar o próximo como a ti mesmo, ele cita os discípulos a caminho de Emaús, fala de Moisés, os profetas. Então, o Antigo Testamento, a gente acaba, de uma certa forma, às vezes até meio que inconsciente, dando uma ignorada nele, né? Mas a gente vai ver que eles se complementam, né? A gente não compreende nova aliança sem antiga aliança. Não tem sentido o Messias se tu não entender o propósito da vinda do Messias, né? Então, a antiga aliança que vai projetar para isso. Por isso que a gente fala de sombra, né? Maravilha. Excelente. Isso aí. Aí, a parte do item B ali, né, que a palavra inerrância é um termo pobre, as pessoas que levantam essa segunda objeção dizem que o termo inerrância é preciso demais e que no uso comum denota uma espécie de precisão científica de que não é desejável associar com as escrituras. Além disso, aqueles que fazem essa objeção observam que o termo inerrância não é utilizado na própria Bíblia. Portanto, dizem que provavelmente é um termo inadequado para que nós insistamos nele. Esse item é um item bem pequeno, acho que vale a pena ler porque ele é bem explicativo, tá? A resposta da objeção, então, pode ser enunciada da seguinte forma. Em primeiro lugar, essa palavra tem sido usada pelos especialistas por mais de 100 anos, e eles têm sempre dado margem a limitações.
ligadas à linguagem comum. Além disso, é imperativo notar que geralmente usamos termos estranhos à Bíblia para resumir o ensino bíblico. A palavra trindade não aparece na Bíblia, nem a palavra encarnação. Mas esses dois termos são muito úteis porque nos permitem resumir em uma palavra um conceito bíblico verdadeiro. Assim, eles são úteis para nos capacitar a estudar esse conceito de modo mais fácil. Por fim, na igreja atual, parece que não temos como encaminhar uma discussão sobre o assunto sem usar esse termo. As pessoas podem se opor a esse termo se quiserem, mas gostando dele ou não, é o termo sobre o qual a discussão tem se centralizado e certamente continuará em voga pelas próximas décadas. Basicamente, o item B fala a respeito de que uma das objeções seria que a gente não poderia classificar que o adjetivo inerrante seria um adjetivo errado para colocar a respeito da Bíblia, né? Então, a resposta a essa objeção é justamente isso, né? Que a gente não tem, muitas vezes, ferramentas dentro, digamos, termos dentro da própria Bíblia para explicar ela mesma. Então, o contexto acaba explicando a linguagem e nos ajuda a explicar justamente por que ela é inerrante, né? Qual que é esse entendimento? Nos ajuda a facilitar o nosso entendimento. A gente sabe que mas para fortalecer a nossa fé, a gente precisa também não só entender, mas passar para os demais, né? Então, é só a questão, basicamente, do termo ali, tá? Que não existiria, não seria o termo mais apropriado, mas também não teria um termo melhor para ser usado nessa observação. Acho que é isso do ponto B, eu acho que é isso. Tem um pessoal que não suporta o termo inerrância, né? Acho que foi em 1978, que teve um concílio internacional de inerrância bíblica em Chicago, e daí nasceu a chamada Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, né? São 19 artigos que afirmam, afirmam e negam, né? Então são artigos de afirmação e de negação, e bate justamente nesse ponto. Cara, durante a história da igreja, a igreja cunhou termos e não estão na Bíblia, né? Mas não é porque não estão na Bíblia que eles não vão ser utilizados, né? Então, trindade não está. A gente vê a trindade em ação na criação, a gente vê a trindade, o Espírito Santo, Filho, Pai, agindo, cada um com o seu papel. Então, a inerrância é o sentido de achar que a Bíblia e aí tem que ter um cuidado de falar, né? Que o texto é perfeito, no sentido de que ele era uma visão, às vezes, até mesmo míope, né? De alguém que estava escrevendo. Se a gente olhar aquela questão que a gente cita sobre Josué, que o sol parou, cara, na visão do cara naquela época, ele não tinha uma visão, né, da astronomia a ponto de saber que é a Terra que faz a rotação e não é o Sol. Então, mas isso, um pouquinho de esforço, a gente, né, olha para o texto e entende que o texto tem lá, né, seus mais de 3.000 anos e, poxa, era a cosmovisão da época. Isso não significa que o texto vai está equivocado, né, na medida daquilo que ele propõe fazer uma narração de um evento histórico, né. Isso aí. Seguimos? O ponto C fala a respeito do seguinte: não possuímos manuscritos inerrantes, portanto é ilusório falar de uma Bíblia inerrante. Aqueles que levantam essa objeção destacam o fato de que sempre se atribuiu a inerrância aos autógrafos ou às cópias originais de documentos bíblicos. Entretanto, nenhum deles sobreviveu. Há apenas cópias das cópias do que Paulo e Pedro escreveram. Qual é a utilidade, então, de atribuir tamanha importância a uma doutrina que se aplica somente a manuscritos que ninguém possui? Então, basicamente, essa objeção fala a respeito de que os manuscritos
eles foram cópias das cópias, né? E tiveram várias traduções, que esses documentos por si só, que hoje a gente tem, eles não poderiam ser considerados inerrantes, né? Porque eles passaram por muita gente, né? E isso pode ter se perdido a originalidade disso, né? Então, o autor ali, inclusive, ele cita a questão da Constituição americana, né? No próximo parágrafo lá, ele vai citar que é uma cópia da original, né? Mas ninguém deixa de cumprir porque é uma cópia da original, né? Ela tá lá, ela tá clara e todo mundo segue a Constituição, mesmo ela não sendo a Constituição original assinada pelos constituintes, né? Mas ela tá lá e todo mundo segue ela. Então, basicamente, ali no parágrafo 2, ele diz que um processo semelhante aconteceu para definir as palavras originais da Bíblia. Sabemos mais de 99% do que o manuscrito original dizia, até no que se refere à maioria dos versículos que possuem variantes textuais, ou seja, palavras diferentes nas cópias diferentes do mesmo versículo, a decisão correta geralmente é bem clara. Trata-se de erros óbvios de cópia, e existem, na verdade, pouquíssimas passagens nas quais a variante textual é tanto difícil de avaliar quanto significativa para chegar ao significado. Nesse pequeno percentual de casos em que existe incerteza significativa sobre o que dizia o texto original, o significado geral da frase se deduz claramente pelo conceito. Ou seja, se nós estamos batendo 99% do texto, e esse 1% ainda que pode haver dúvida, ele, pelo contexto, ele é entendível, então a gente pode ter a certeza de que o texto é inerrante, né? Mesmo sendo uma cópia da cópia, né? A gente vê até pelos evangelhos, né? Muitas vezes a mesma história é contada de uma forma diferente, mas não se perdeu o original, né? A gente consegue saber que aconteceu no texto, né? Aí no último parágrafo ele fala o seguinte: isso não quer dizer que o estudo das variantes textuais não seja importante, mas sim que ele não nos deixou confusos quanto aos que os manuscritos originais diziam. Pelo contrário, ele nos aproximou do conteúdo deles. Portanto, para praticamente todos os efeitos, as edições mais recentes dos textos acadêmicos do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego são iguais aos manuscritos originais. Dessa forma, a doutrina da inerrância não afeta somente o modo como pensamos sobre os manuscritos originais, mas também sobre o que pensamos sobre os nossos manuscritos atuais. Maravilha. Isso? Existem softwares hoje em dia que fazem cruzamento com esses manuscritos mais antigos, né? E depois da descoberta ali dos manuscritos de Qumran, né? Só trouxe mais veracidade e confiança e confiabilidade, né? Nesse cruzamento das informações. E realmente, assim, pega alguma variante, por exemplo, porque o hebraico tem a dificuldade da falta de vogal, né? Então, alguns nomes, né, eles realmente, muitas vezes, eles possuem essas variantes, né? E aí, mas só que são coisas que, poxa, né, vai pegar lá o nome do cara era Joaquim, daí num outro manuscrito tá Joaquim. Então, são coisas que, no sentido, né, do contexto, não altera, né? Então, tu olha para todos os manuscritos e enxerga que todos eles acabam tendo o mesmo propósito, assim, o mesmo contexto, não fogem do contexto, né? Então, isso acaba trazendo, e manuscritos datados os mais antigos, os mais, né, vários manuscritos, cópias, né, os manuscritos originais não existem mais, né, mas cópias antigas que conseguem mostrar esse cruzamento de dados e também garantir a veracidade e confiabilidade do texto. Isso aí. Aí no item D, né, que seria o próximo desafio, os escritores bíblicos adaptaram suas mensagens em detalhes secundários às ideias falsas em voga na sua época.
e acabaram afirmando ou ensinando essas ideias de modo incidental, né, que é uma afirmação ali. Então, basicamente, aqueles que adotam essa posição afirmam que seria muito difícil para os escritores bíblicos se comunicarem com as pessoas de sua época se tentassem corrigir todas as informações históricas e científicas falsas em que seus contemporâneos acreditavam, como o universo de 3 andares ou a Terra plana. Por isso, eles dizem que quando os escritores bíblicos tentavam explicar alguma coisa mais importante, em alguns momentos eles afirmavam incidentalmente algumas ideias falsas nas quais as pessoas do seu tempo acreditavam. Ou seja, que eles tentavam contextualizar, né? Podemos responder a essa objeção contra a inerrância afirmando que Deus é o Senhor da linguagem humana e sabe usá-la para se comunicar perfeitamente, sem precisar afirmar nenhuma ideia falsa que as pessoas tenham abrigado durante a época em que a Bíblia foi escrita. Então, além disso, essa adaptação de Deus ao nosso erro daria a entender que ele agiu de forma contrária ao seu caráter, pois não pode mentir. Embora Deus realmente desça de nível para falar a linguagem dos seres humanos, nenhuma passagem das Escrituras ensina que ele seja condescendente a ponto de contrariar seu caráter moral. Logo, essa objeção essencialmente considera a pureza e a unidade de Deus, e o modo pelo qual essas virtudes afetam todas as suas palavras e obras. Ele, esse ponto é bem literal, né? Fala que os escritores eles teriam adaptado a linguagem, né? Ali teriam, na verdade, teriam de certa forma mentido, né, a respeito de algum aspecto ali. Mas se nós levarmos em conta que o Senhor não pode mentir, então ele não mentiu em nenhum ponto da Bíblia, e o que chegou até nós é realmente a verdade. Certo? O último ponto, se eu não me engano, é o E, que é a alegação que existem alguns erros claros na Bíblia. Para muitos que negam a inerrância, a convicção de que existem erros reais nas Escrituras é um fator decisivo que os convence a questionar essa doutrina. Contudo, a primeira resposta que se deve dar a essa objeção é perguntar que erros são esses, em que versículo específico, ou em que versículos aparecem esses erros. Aqui, basicamente, o que a gente, né, vou tentar resumir aqui, que o item é bem grande, muitas vezes fala a respeito da contextualização, né, que a gente pega um versículo isolado e a gente vai afirmar que aquilo lá é mentira, olhando isoladamente aquele versículo. Mas se a gente contextualizar o texto e entender o que ele está querendo realmente dizer, a gente vai entender que aquilo não é uma mentira e no fim das contas não é um erro, né? É mais uma questão de interpretação e de leitura. Como a gente já está acostumado, né? A gente é bem acostumado a pegar um texto e fazer do texto uma doutrina e não contextualizar nada e aí dizer que a Bíblia está errada, né? Então, se a gente for conversar com um homossexual ativista hoje, ele vai ter uma lista ali de 8, 10 versículos para nos justificar que a prática que ele faz é certa, né? Então, é esse cuidado, né? De que os erros que se falam muitas vezes que a Bíblia tem, na verdade, eles não são, né? A gente precisa analisar com calma, né? Acho que é o próprio Hernandes Dias Lopes que diz que se a gente olhar correndo a Bíblia, nós vamos achar um monte de problema, né? Mas a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo para entender, para não cair no erro de achar que a Bíblia está errada. É isso? Só o último parágrafo ali que eu acho que resume bem ali. Por fim, é útil apurar a perspectiva histórica dessa questão. Não existem problemas inéditos nas Escrituras. Temos a Bíblia em sua versão completa há mais de 1.900 anos.
e os chamados textos problemáticos sempre estiveram presentes. Contudo, ao longo de toda a história da Igreja, houve uma crença firme na inerrância das Escrituras, no sentido definido neste capítulo. Além disso, por todos esses séculos, vários especialistas altamente competentes têm lido e estudado esses textos problemáticos sem ter dificuldade alguma em acreditar na inerrância. Isso deve nos dar confiança de que existe solução para esses problemas, e de que a crença na inerrância combina completamente com uma vida de atenção detalhada ao texto das Escrituras. Que é aquele conceito, né, de analisar a Escritura, estudar a Escritura e olhar também para a história da igreja, né, que tem acontecido com a igreja até então, né. Exatamente, acho excelente esse parágrafo aí para mostrar justamente, né? Se fosse um texto que não fosse inerrante, não teria aí só de cristianismo quase 2000 anos. Né? Então, em algum momento cairia tudo por terra, como diria Gamaliel, né? Olha, se é do homem, vai acabar, não se preocupem, mas se é de Deus, né? Vamos lutar contra o próprio Deus. Então, a prova da firmeza, como a palavra diz, né? Que a igreja é a coluna da verdade, mostra justamente que os textos problemáticos existem, mas existem mais pelas omissões dos autores, né? Não estava preocupado com datação, não estava preocupado com... embora o texto não se contradiz, né? A gente tem dificuldades, mas dificuldades com textos que muitas vezes né, mostram ali um propósito diferente de um outro, como vai pegar os textos de 1 Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né, que são meio sinóticos também, assim, e algumas divergem, algumas genealogias, mas a gente tem que pensar o seguinte, né, por exemplo, lá em Gênesis, não tem Efraim e Manassés, já aparece a genealogia de Efraim e Manassés em 1º Crônicas, claro, porque naquela época eram só os 12 filhos de Israel e Jacó voltando, indo para o Egito para conhecer os dois netos e encontrar José. Então são coisas que realmente o tempo mesmo traz esse fator, né, de dificuldade, assim, né? Então não é nem pelo texto em si, mas é o tempo mesmo, né? Então, naquela época os autores não estavam preocupados com muita coisa, né? Imagina se houvesse preocupação de botar uma data, né? Não havia nem isso, né? Até porque a gente chega em datas como datas dos reinados ali de Saul, Davi, Salomão, dos cativeiros assírio e babilônico, porque nós temos ali uma cronologia do ano Domini, né, a partir de Cristo, mas antes não tinha essa referência. Mas como o texto mesmo diz ali, um pouquinho de esforço, a gente compreendendo, estudando, acaba solucionando esses problemas de textos problemáticos, né? Se a gente for pela matemática, né, tem mais motivo para acreditar do que para não acreditar, né? Exato. É bem isso, né? Maravilha. Avante. Sou eu agora. Só pegar um gancho aí que o Felipe falou agora, já no finalzinho, que ele disse se a questão da matemática, se a gente for analisar esses pontos aí, a gente vai ter mais motivos para acreditar na inerrância do que negar ela, né? E aí esse ponto 3 agora, então, é justamente isso, né? Se a gente negar a inerrância das escrituras, aceitar que ela é falha, vai gerar uma série de problemas, né? Que vão complicar a situação do crente, no sentido de problemas morais, né? De como a gente vai aceitar um texto que ele contém falhas, né? E aí a gente vai vendo que surgem problemas muito maiores daí, né? De crença, de fidelidade, de caráter, né?
onde tu vai perceber que, na verdade, é muito mais fácil tu acreditar na inerrância do que negar ela, se torna até mais difícil, né? Então, no ponto 3 ali, problemas envolvidos na negação da inerrância. Não há como ignorar os problemas que surgem com a negação da inerrância bíblica. Quando entendemos o quanto eles são grandes, passamos a ter um incentivo maior, o Felipe falou agora, passamos a ter um incentivo maior para afirmar a inerrância e sua importância para a igreja. Relacionamos a seguir alguns dos problemas mais sérios. Então, a letra A, se nós rejeitarmos a inerrância, nos deparamos com um problema moral sério. Como vamos imitar a Deus, né? Podemos imitar a Deus e também mentir de propósito em questões secundárias, né? Como a gente vai, né, pegando o texto de Efésios 1, que a gente deve ser imitadores de Deus, né? Se a Bíblia ela é inerrante, como eu vou imitar a Deus e aceitar que a Bíblia ela não é inerrante, né? Mesmo que seja em questões secundárias, né? Não sejam questões primárias de salvação, de fé, mas mesmo que sejam questões secundárias, né? Essa postura, ele vai dizendo ali no parágrafo, essa postura ela vai exercer uma pressão muito forte sobre nós para começar a falar de forma enganosa em situações nas quais a gente ache viável, né? Como eu vou manter essa moralidade, né? De buscar a um Deus que nos dê um texto que não é inerrante, que é falho, né? E aí a gente esbarra né? Creio, a gente esbarra num dos atributos de Deus que é ele é imutável, né? A imutabilidade de Deus. Se Deus é imutável, então as escrituras também são, né? Como eu vou aceitar esse texto, ou crer e buscar imitar um Deus que me dá algo que, mesmo que sejam questões secundárias, elas são duvidosas, né? Elas não são inerrantes, né? Então, esse primeiro ponto, essa letra A, ele vai muito de encontro a essa questão de problema moral, né? Da nossa moralidade, em como eu continuar acreditando, imitando esse Deus, buscando esse Deus, se o que está escrito ali eu não tenho ela não é inerrante, né? Eu não tenho uma certeza daquilo que está ali, né? Sigo? Pastor, quer falar? Pode continuar. Tá, então, letra B. Em segundo lugar, se rejeitarmos a inerrância, começaremos a questionar se realmente poderíamos confiar em Deus e em tudo que Ele nos diz, né? A partir do momento em que nos convencermos de que Deus tenha falado algo que não era verdade, em algumas questões secundárias das Escrituras, podemos perceber que Deus é capaz de usar falsidade conosco. Isso terá um efeito terrivelmente nocivo em nossa habilidade de aceitar a palavra de Deus e confiar nela plenamente, né? Ou nele, e de obedecer sem questionar outras passagens das Escrituras. Então, se a gente aceita que esse texto ele não é inerrante, como eu vou confiar nesse Deus? Como eu vou confiar nessa palavra? Né? Mas as questões primárias são inerrantes e as secundárias não são, mas aí não fecha, né? Tu perde, né? Perde o crédito, né? Perde a credibilidade, né? Eu posso começar a desobedecer, então, questões que eu julgo secundárias, e isso, né, essas partes que talvez não sejam tão favoráveis, eu aceito, não seja que vai de encontro aos interesses, né, onde esse procedimento, e no final diz aí, o procedimento acabaria se tornando uma regra, onde tu começa a fazer concessões com a palavra, né, concessões com coisas menores, maiores, assim, vai caminhando, né, então como eu vou confiar nas escrituras ou confiar em Deus, visto que a escritura ela é uma extensão de como Deus fala conosco, uma extensão do próprio caráter de Deus no relacionamento com o seu povo que o conhece através das escrituras, né? Eu procurei aqui a Declaração de Chicago sobre inerrância. O primeiro artigo fala: afirmamos que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como a palavra oficial de Deus. E vem justamente ao encontro, né, desse ponto aqui, né? Então, se nós não entendermos que é a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, como vamos
obedecer, né, como ele mesmo diz nesse item B, né, como vamos obedecer e confiar plenamente, né, sem questionar outras passagens. Quem vai determinar, né, o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus, né? Daí fica muito subjetivo, aquilo que o Felipe falou antes. Pode chegar alguém que diga que o texto não é bem assim. Fala em tímido, né? Então eu posso, né, pega uma outra tradução, ou daqui a pouco valida o texto como algo que não condena uma prática, no sentido de dizer, não é palavra de Deus, era, sei lá, conselho de Paulo, era algo que não estava na agenda de Deus, e aí a gente fica naquela, né? Quem vai determinar o que é palavra e o que não é palavra? Para cada um acaba virando, né, uma coxa de retalho. Então, se a gente rejeita a inerrância, perde toda a credibilidade, né? O que é palavra de Deus e o que não é. A letra C, então, logo adiante, justamente ele fala sobre isso, né? Quem estabelece um padrão, então, do que é do que é a questão secundária ou primária, do que está certo e o que está errado, né? Letra C, em terceiro lugar, se rejeitarmos a inerrância, em última instância, estamos fazendo da nossa mente humana um padrão de verdade mais elevado do que a própria palavra de Deus. Utilizamos a nossa mente para julgar algumas passagens da palavra de Deus e declaramos que estão erradas, mas fazemos isso de fato para dizer que conhecemos a verdade com uma certeza e uma precisão maiores do que a palavra de Deus, ou do que o próprio Deus, pelo menos nessas áreas. A gente muda o padrão de verdade, né? É aquela perguntinha, né? Quem é nós na fila do pão? Né? Na nossa mente humana, por mais estudioso que seja qualquer teólogo, seja quem for, né? Ele ainda é uma mente humana, né? Então, que padrão que ele usa para declarar, né, a palavra como verdade ou não, né? A última frase ali, esse procedimento, né, adotado, então, de colocar a nossa mente como um padrão mais alto de verdade do que a palavra de Deus, é a raiz de todo o pecado intelectual. Eu lembro do Caio Fábio aqui agora. Em toda a sua eloquência, né? Exatamente, né? Letra D. Se alguém quiser falar, interrompe aí que eu paro, tá? Em quarto lugar, se rejeitarmos a inerrância, temos que declarar necessariamente que a Bíblia está errada não somente nos detalhes secundários, mas também em algumas de suas doutrinas. O que garante, então, que são apenas questões secundárias, né? No momento que a gente aceita que ela não é, que a palavra não é inerrante, né? Que a gente nega a inerrância dela, o que garante, então, que são apenas questões secundárias? Né? Eu posso dizer que as primárias não são, mas e as secundárias? Tu perde, como o pastor disse antes, perde a credibilidade do texto, né? A negação da inerrância indica a nossa postura diante do ensino sobre o caráter das Escrituras. Podemos concluir que a veracidade e confiabilidade das palavras de Deus também são falsas. Esses detalhes não são secundários, mas tratam de questões doutrinárias fundamentais das Escrituras. Sigo? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Senão, fica à vontade. Letra E, então. A Bíblia, em sua forma escrita, é a nossa autoridade final. Aqui dando uma breve resumida, ele vai falando de questões de tradução, né? De tu ir para o grego, de tu ir para pegar no grego do Novo Testamento e procurar o sentido exato da que Jesus falou no aramaico, então, que era a língua que Jesus falava, né? E não que não possa buscar estudar e aprimorar para buscar um sentido mais fiel àquilo que foi falado dentro da palavra utilizada, seja ela grega ou em aramaico, né? O problema é quando a gente torna isso né, um conceito, né? Parece que além das escrituras, né? E
talvez já devam ter percebido também, muitas vezes, quantos pastores, pregadores, enfim, querem escrafunchar a palavra ali no grego, no hebraico, e forma, às vezes, parece que faz uma exegese em cima daquilo ali e foge do contexto bíblico, né? Então, olhar para o texto de forma escrita, né? Não que não possa se estudar esses conceitos de palavra, né? Mas o texto escrito é a autoridade final de Deus, né? No último parágrafo ali, na 67, em todos esses exemplos, precisamos admitir, aqui ele vai citando esses exemplos de algumas palavras, tá? Em todos esses exemplos, precisamos admitir que perguntar sobre as palavras e sobre as situações que se encontram por trás do texto nas escrituras, às vezes pode nos ajudar a entender o significado, isso que eu falei agora. Mas, ainda assim, né, nossas reconstruções hipotéticas dessas palavras ou situações nunca poderão substituir ou competir com a própria Bíblia como autoridade. Página 68, final. Nem devemos permitir que elas contradigam ou questionem a exatidão de qualquer palavra das Escrituras. É importante lembrar sempre de que temos na Bíblia as próprias palavras de Deus e de que não podemos tentar melhorá-las de algum modo, porque isso não pode ser feito. Em vez disso, devemos procurar entendê-las e então confiar nelas e obedecê-las de todo o coração. Aqui eu lembrei de uma passagem, creio que todos conhecem, de João 21, quando Jesus vai lá e confronta Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? Sim, eu te amo. Aí, Pedro, tu me amas? Ah, apacenta minhas ovelhas. Depois, até que na terceira vez ele responde, né? Por muitas vezes a gente escutou não sei se vocês já ouviram isso, mas que quando Pedro responde na primeira e na segunda vez, ele responde com amor fileu, a palavra seria fileu, né, que seria um amor de amigo, e que daí quando ele responde na terceira, que ele fica chateado, ele responde com amor ágape, né, daí dizendo, Senhor, não, eu te amo e tal, né, e já vi, e até eu já fiz, na verdade, pregações, né, usando esses contextos de palavra ali, que às vezes tu foge totalmente do foco do que realmente era o que Jesus queria fazer com Pedro, né, porque acaba se dando mais atenção para querer escrafunchar a palavrinha ali, e tu forma, parece que uma alegoria no texto desnecessária, né, e perigosa, porque muitas vezes tu acaba até fugindo do que da autoridade final do texto, né. Tem uma questão que para mim é premissa, é o que envolve a fé, né? Então, por mais que a gente tente olhar para o original, que é bom, né? Mas ele precisa ser algo equilibrado também, senão daqui a pouco, né, a gente pode cair no equívoco de tornar uma pregação uma aula de grego ou de hebraico e o povo não, né, o povo não vai compreender. Então, isso fica muito aquém da aplicação da palavra, né? Então, é entender que a tradução que a gente tem, creio eu, que é suficiente para que a gente possa, né, conduzir os ouvintes a um entendimento e uma aplicação prática, né, efetiva do que está enchendo a pessoa de significado. Claro, né, à medida que a gente vai lendo, vai estudando, é bom, é interessante, mas não é o fim em si mesmo, né, de tu chegar e tentar traduzir todas as palavras, porque cada língua, cada idioma tem suas características e elas precisam ser preservadas. E assim, quando tu pega um texto, sei lá, em inglês e tenta traduzir ele para o português, tu vai ter também significados que para o americano é uma coisa, em português aqui no Brasil é outra. Então, mas o contexto, né, a mensagem em si não se perde. Então, acho que esse é mais o sentido, assim, né, do que está evitando ficar, senão a gente fica um tradutor e aí esquece que o texto em si é a autoridade final, né? Ok? Só fechando ali o que o professor Thiago estava falando, é que às vezes a gente foi criado, por exemplo, a própria questão dos evangelhos ali, né? Quando Jesus falava, né?
a gente foi criado com a impressão de que quando Jesus falava, o céu se abria, saía uma luz branca e focava nele, e aí ele falava, né? Não é isso, era um diálogo normal ali, principalmente ele com os discípulos, assim, era o dia a dia deles ali, né? Então, quanto mais a gente conseguir retirar essa simplicidade, justamente, que era aquilo que ele estava fazendo ali, tirar um pouco, na Assembleia tinha muito disso, né? De criar uma situação hipotética. Eu ouvi muitas vezes o pessoal dizer assim, ó, eu não sei se é assim, mas eu acho que era, que eles estavam não sei o que, no monte, tinha árvore, tinha não sei o que, tinha papagaio, né? Cara, não está escrito ali, não tem necessidade, sabe? É A gente quer claro, né? florear, né? A gente quer florear demais, às vezes, né? E, É, cara, lê ali o que Jesus falou e amém. Tira o exato. ensino e prega, não precisa ficar, a gente começa a florear, né? É claro que o texto, né, isso, um pouquinho de esforço, a gente percebe que o texto não vai dizer tudo o que aconteceu lá, né? Muita coisa, né, pega um exemplo que vocês estão falando, dos evangelhos. Tá lá Mateus registrando alguma coisa, cara, certamente teve outras situações ali naquele cenário que passaram desapercebidos, passou desapercebido dele, não anotou, não foi, porque é aquilo, a gente tem que ter cuidado de não achar que a Deus, né, direcionou o texto, palavra por palavra, e o cara baixou a cabeça como se estivesse em transe e escrevendo. Não, foi um registro, né, daquilo que a pessoa estava vendo. O próprio Lucas vai dizer isso. Olha, eu fiz uma pesquisa apurada, entrevistei, fui, né? Pessoas que foram testemunhas oculares dos milagres. Então, a produção do texto foi algo orgânico, assim, que foi acontecendo, né? Foi sendo produzido, mas com digamos assim, a supervisão do próprio Espírito Santo direcionando os autores, né? Então, acho que isso é fundamental quando a gente olha para o texto, e principalmente lembrar que a gente tem que olhar para o texto com a fé, né? Como diz o autor aos Hebreus. Preciso ter fé, aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, vou olhar o texto como um texto histórico apenas, legal, vou olhar ele achando um monte de erro, né? Olha, não era o sol, é a terra, não, eles acreditavam que a terra tinha um domo, né? Então acreditavam que a terra era plana. A gente está falando de um povo que estava no meio do deserto, lá no meio do Oriente Médio, não tinha uma visão de mundo, nem sabia, né? Tem outros continentes, não tem. Então, era um povo mais bitolado, né? Então, tem que olhar dessa forma também. Não é porque Deus, que é onisciente, sabedor de todas as coisas, iria revelar para um Abraão da vida que tinha um continente do outro lado lá. Não. Deus não interferiu na visão de mundo da pessoa, né? E nem vai interferir, né? Então, a produção bíblica se dá no meio desse contexto mesmo, né? O pastor Thiago falou da pregação, mas na própria série ali, por exemplo, The Chosen, ali tem que, tipo assim, eles precisam preencher, né, o contexto da história. Então, há muita coisa incomoda, porque não tem como afirmar que aquilo ali aconteceu, sabe? Não, Exato. sabe? É chato, assim. Claro que a gente dá todo o desconto possível, mas é muito Licença complicado. poética, né? É muito Mas complicado. no seriado, né, ou até nas novelas da Record, né, tu precisa, como a gente falou, tu precisa encher, né, o negócio de coisas para dar contexto na história, né, e a gente fica, né, mas a gente sabe que daí é um entretenimento ali, né, por mais que fale de fé, mas é algo entretenimento, né. O problema é quando isso vai para o púlpito, né, quando vai para o púlpito, daí isso aí, né, isso é o problema, né. Eu ouvi em um lugar uma vez, né, porque realmente, se tu vamos pegar um texto ali, por exemplo, Torre de Babel, né, fala de Nimrod. O texto não fala muita coisa sobre Nimrod, mas tem a lenda babilônica que fala que Nimrod teve um caso com a mãe dele, blá, blá, blá. Eu já vi isso em púlpito já. Tipo, cara, você espera um pouquinho, né?
Uhum. De onde é que tu tirou isso? Explica a fonte, então. Se tu vai usar um negócio que é uma fonte extra-bíblica, explica que a fonte é extra-bíblica, né? Olha, não, É a doutrina, né? o Talmud diz isso, a lenda hebraica diz isso, a lenda babilônica diz aquilo, beleza, ok. Agora, tu vai lá, vai falar de Nimrod, não cita, e tá dizendo, ele teve, foi enterrado, nasceu uma árvore, ele teve um caso, teve um incesto com a mãe dele. Poxa, isso aí tá tudo no folclore babilônico e tá longe da Bíblia, né? Então, tem esse perigo aí também de, daqui a pouco, avançar além do que o texto tá permitindo avançar, né? E daí, claro, pega essas produções cinematográficas, se os caras seguirem o texto, o enredo acaba logo, né? Porque também não tem muita, né? Não é uma série assim, de milhares de capítulos que vai produzir ali, né? Então tem essa licença poética, claro, né? As pessoas ficam imaginando ali. Acho que o The Chosen tem uma cena de Jesus brincando com as crianças, né? Uhum. Ele era marceneiro, era carpinteiro, fazendo carrinho, fazendo uns negocinhos ali, uns boizinhos. Cara, aquilo ali é um negócio... Sabe qual é o problema dessa série? Assim, que os caras não vão mais nem ler o texto, eles vão Exatamente. só olhar, vão empregando a série aí. Exatamente. Eu já escutei gente me dizendo, não pregadores, né, mas pessoas, irmãos, né, dizendo, mas eu vi no The Chosen que foi assim. Como assim, cara? Como é que... Daí, aí é bravo, né? Não, E a Bíblia? Que barbaridade. É um risco, né? É um risco muito grande, porque realmente o povo já tem dificuldade de ler a Bíblia. Daí se baseia em algo, né, nesse formato. Há quem, né, falando da série, até quem critica a série por apresentar um Jesus mais assim, meigo. Filosofia. Um Jesus assim mais... Né, nada contra, mas realmente é a licença poética. Bora lá? Bora. Christian? Agora é ali indo para o capítulo 3. O título desse capítulo fala da clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. O que eu vou mais falar aqui é da clareza, né? Aí eu vou ler aqui a introdução só para dar base. Será que só os estudiosos da Bíblia podem entendê-la corretamente? Para quais propósitos a Bíblia é necessária? Será que basta ler a Bíblia para saber o que Deus quer que pensemos ou façamos? Depois de analisar no capítulo 2 a declaração de autoridade da Bíblia, voltamos nossa atenção para as outras 3 características das Escrituras, a fim de completar nosso estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre si mesma. Explicação e base bíblica. Qualquer pessoa que tenha começado a ler a Bíblia de forma séria percebe que é possível entender algumas passagens bem facilmente, enquanto outras parecem ser bem complicadas. Embora tenhamos de admitir que nem todas as partes das Escrituras são fáceis de entender, seria um erro pensar que a maior parte delas, ou mesmo toda a Bíblia, é complicada. Na verdade, o Antigo e o Novo Testamentos afirmam frequentemente que a Bíblia se acha escrita de maneira tal que seus ensinamentos sejam compreendidos pelo crente comum. Por isso, em primeiro lugar, analisaremos a doutrina da clareza das Escrituras. Além da questão sobre a nossa capacidade de entendê-la, existe a discussão a respeito de a Bíblia ser realmente necessária. Será que precisamos conhecer o que a Bíblia diz para saber que Deus existe? Ou para saber que somos pecadores que precisam de salvação? Esses são os tipos de pergunta que uma investigação sobre a necessidade das Escrituras se propõe a responder. Por fim, estudaremos a suficiência das Escrituras.
Será que devemos procurar por outras palavras de Deus além daquelas que se encontram na Bíblia? Será que a Bíblia é suficiente para sabermos em que Deus exige que acreditemos ou o que quer que façamos? A doutrina da suficiência da Bíblia aborda essas questões. E aí nós vamos para essas questões aqui sobre a clareza das Escrituras, né? Então, aqui nessa introdução, a gente vê que a Bíblia em si, ela é um livro que é para fácil entendimento. Ela é para o crente comum, ela é um livro que até o mais ignorante, ele pode se tornar sábio através da Bíblia, né? Então a gente vê nos testemunhos, a gente vê pessoas que eram de um jeito, através de uma transformação, né? Com a palavra, com o Espírito Santo, a pessoa acaba adquirindo uma educação, né? A gente vê Pedro, né? Quando ele pregava, ele era um ignorante, né? Um pescador ignorante. Aí quando ele pregou, com a autoridade que ele pregou, se perguntaram, né? Mas como, né? Que ele prega de tal maneira? Então, a Bíblia, ela é bem clara, e o motivo dela ser clara é porque justamente ela venha a ser colocada em prática, né? Que ela venha a ter essa acessibilidade para todos. E aí, no primeiro aqui, a Bíblia frequentemente afirma a sua própria clareza, né? Quero ler só aqui o comecinho, que fala sobre o Moisés, que ele diz ao povo de Israel, né? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Esperava-se que todo o povo de Israel entendesse as palavras de Deus o suficiente para que pudesse ensinar com persistência a seus filhos. Esse ensino não consistia somente em decorar palavras sem sentido. O povo de Israel devia conversar sobre as palavras das Escrituras durante suas atividades, seja sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitasse ou levantasse de manhã. Deus espera que todo o seu povo conhecesse e fosse apto a conversar sobre sua palavra, aplicando-a de forma adequada às situações normais da vida. Então, dentro dessa clareza, a gente vê ali nos exemplos, né, de Moisés, quando ele ensinou para o povo, o intuito não era simplesmente decorar, né? Ser uma religião, né? Ter um rito sobre aquilo, mas de viver ela de forma prática, de poder compartilhar, conversar, como diz ali, no cotidiano, no dia a dia, para que no dia a dia a palavra venha se fazer presente. Então, a própria Bíblia em si, né? Ela mesmo afirma que ela é clara. Então, na própria Bíblia, aqui nos exemplos nós vemos que a palavra de Deus, ela tem esse acesso a todos e que, né, a gente vê vários versículos do Novo Testamento, né? Não fugir da simplicidade, cá no Evangelho. Então, a Bíblia ela é algo que ela precisa ser mais vivida, né? Claro, nós estamos aqui fazendo aula para aprender, só que, na verdade, nós estamos aqui estudando para simplificar muitas coisas, o nosso entendimento, mais para frente a gente vai ler também, né? E muitas vezes para poder passar também, de uma forma mais simples, né? Então é por isso que a gente adquire o conhecimento, não para, como nós falamos há pouco, né? Enfeitar ou querer né, se usar de uma intelectualidade sobre o assunto, né? E quero ler aqui, existe um destaque parecido no Novo Testamento. O próprio Jesus, nos seus ensinos, diálogos e debates, nunca responde a pergunta alguma sugerindo que as escrituras do Antigo Testamento são obscuras. Pelo contrário, independente de estar falando com especialistas ou com pessoas comuns, sem instrução, suas respostas sempre supõem que a culpa por alguém não entender algum ensinamento das escrituras não deve ser imputada às próprias escrituras, mas sim àqueles que não entendem ou se recusam a aceitar o que está escrito. Por várias vezes ele responde às perguntas com frases como: vocês não leram? Vocês nunca leram nas Escrituras? Ou mesmo, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Então, nós vemos que o próprio Jesus, ele deixou bem claro que até o Antigo Testamento, né, ele não é algo obscuro, ele não é algo que, digamos ali, o povo, né, não tinha acesso. Mas a própria Bíblia, ela é clara em si, e o próprio Jesus fez questão de mostrar que esse acesso ele não é por culpa da palavra, por culpa da Bíblia, né? Até essa semana eu explicava também para o irmão, né, que nós estávamos estudando esse livro, e aí eu falei para ele, olha, se tu estudar esse livro aqui, a gente olha, né, uma capa aqui, normalmente quando a gente não tem acesso a esse livro, agora que a gente está fazendo isso, a gente pensa que vai ter estudos isso, aquilo, que deve ser algumas coisas muito avançadas, coisas chatas, né? Só o nome já diz sistemática. Deve ser algo enfadante, chato. Mas nós vamos ver, não, é algo tudo muito simples que está aqui, só que traz fundamento, que traz clareza, que traz firmeza, que traz inerrância. Então é algo que vai consolidar a nossa fé, né? Que vai poder nós termos, como diz na palavra, já que temos tal confiança, usamos de muita ousadia no falar. Então é o que vai nos dar essa graça, né? De poder ministrar a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. Então a Bíblia, né? Como diz, vocês são enganados, porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus, né? Então a palavra, ela tem o poder de Deus. Ela tem, né? Tudo está nela. E ela é bem clara, então depende de nós buscarmos, né? Assim como depende da igreja ensinar, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, a palavra em si, a Bíblia em si não tem culpa nenhuma. Se o povo não conhece, ou é os líderes que não ensinam, vão dar um exemplo, ou é o povo que não quer buscar, que se recusa, né, a querer aceitar, mas a Bíblia em si, ela não tem essa problemática, digamos. Para que não achemos que entender a Bíblia era mais fácil para os cristãos do primeiro século do que para nós, é importante perceber que em muitas situações as epístolas do Novo Testamento eram escritas para igrejas que tinham um grande percentual de cristãos gentios. Eles eram cristãos relativamente novos, que quase não tinham formação prévia em nenhum tipo de sociedade cristã, com pouco ou nenhum conhecimento anterior sobre a história e a cultura de Israel. As histórias da vida de Abraão, que aconteceram 2000 anos antes de Cristo, estavam tão distantes no passado para eles, quanto os acontecimentos do Novo Testamento estão distantes de nós. Mesmo assim, os escritores do Novo Testamento não hesitavam em esperar que até mesmo esses cristãos gentios tivessem a capacidade de ler uma tradução do Antigo Testamento no seu idioma e que a entendessem corretamente. Então, a gente vê aqui, assim como para o povo do Novo Testamento a distância para o Antigo, é como nós hoje para o Antigo. Também existia um vácuo ali de cultura, de tempo, também muita coisa mudou ali, né? E às vezes a gente lê que não dá para entender a Bíblia, porque muita coisa é lá de trás, não, eles também tinham esse problema. Muitas coisas também eram de uma cultura, apesar de ser da mesma ali, né? Muitas eram para os gentios. Então, até um novo cristão, um novo convertido, ele pode ter esse acesso à palavra, né? E esse entendimento. E aí, entrando aqui já no 2, as qualidades morais e espirituais necessárias para a compreensão correta, né? Então, aqui fala, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, aqui nesse 2 aqui, nós vemos que a Bíblia, né, ela tem uma clareza nela, mas ao mesmo tempo ela tem a clareza espiritual, que é como se fosse uma outra camada. E essa camada, ela só é descoberta por nós, digamos, quando nós, pelo Espírito Santo, buscamos. Ou seja, com um coração sincero, né? Por isso que tem, se eu não me engano, acho que Paulo fala que escondestes dos maiorais, dos príncipes deste século, né? E revelaste aos pequeninos. Né? Então, nós vemos que esse acesso pelo Espírito Santo, através com a palavra, pelo Espírito Santo acessando a palavra, como que, né, nós falamos antes aqui, como Pedro adquiriu tal sabedoria, como nós vemos certos testemunhos, tem muitas pessoas, né, que muitas vezes não têm uma certa educação, certo ensino, e pela própria Bíblia, pela própria conversão, pela forma que o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, ela acaba se reeducando, ela acaba adquirindo uma cultura, um conhecimento. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele
trabalha dessa forma, para poder nos dar acesso, né, a essa camada mais profunda. Então, sem um coração sincero, né, que nós lemos ali, a Bíblia pode ser compreendida por todos os incrédulos que a lerem de modo sincero, buscando a salvação, né? Ou seja, ela tem esse crivo, né, que é de um coração sincero. A gente vê lá nos sermões, né, a gente vê várias, eu vou colocar barreiras ou critérios, né, que Deus fala, quem subirá ao monte do Senhor, aqueles que têm coração puro, mãos lavadas, coração lavado, né, eu estou falando aqui por cima ali, né, o que diz, ou seja, sempre tem alguns critérios para se chegar até Deus, né, então, da mesma forma, a palavra, o conhecimento, né, porque tem pessoas que podem ter um conhecimento, como nós falamos, ter um conhecimento da Escritura de forma rasa, né, superficial, só o conhecimento histórico dela, mas não ter esse conhecimento pelo acesso do Espírito. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. E no 3, fala sobre a definição da clareza das Escrituras. Para resumir esse material bíblico, podemos afirmar que a Bíblia é escrita de tal modo que todos os quesitos necessários para a nossa salvação e para a nossa vida e crescimento cristãos são expostos de forma clara nas Escrituras, né? Aqui fala dos teólogos, uma vez definindo a clareza das Escrituras de forma mais restrita, né? Ou seja, né, resumindo, então a Bíblia ela é bem clara sobre alguns aspectos, digamos, que são aspectos fundamentais, salvação, né, que é uma das principais coisas, principais temas, né, e isso respeito à nossa vida, né, então ela é clara nos seus ensinos, né, então ela tem uma definição de clareza. E no 4 ali, por que as pessoas compreendem as Escrituras de maneira equivocada? Isso aqui até é um assunto interessante, o pastor pode falar junto também, né, que aqui fala, nem sempre todos teremos as mesmas conclusões em determinados assuntos, né? Então, aqui vem onde abre, digamos, espaço para discussões sobre a Bíblia, né? Que vou ler aqui um pouquinho para nós entrar, né? Durante a vida de Jesus, seus próprios discípulos não conseguiam entender o Antigo Testamento, nem os próprios ensinos dele. Embora às vezes isso tenha acontecido devido ao fato de que eles simplesmente precisavam aguardar os acontecimentos futuros da história da redenção, especialmente na vida do próprio Cristo, havia também ocasiões em que isso acontecia por causa de sua própria falta de fé ou dureza de coração. Além disso, houve momentos na igreja primitiva, quando os cristãos não conseguiam entender os ensinamentos do Antigo Testamento ou as cartas escritas pelos apóstolos, nem entrar em acordo a respeito deles. Observe o processo de crescimento no entendimento a respeito das consequências da inclusão dos gentios no seio da igreja, culminando em muita discussão, né? Então a gente vê ali que que eu começava falando, que nem teve os vários concílios, nada inédito, né? Então sempre aconteceu isso, né? Porque depois os gentios foram incluídos, aí ali já se houve outros debates, né? Então esse espaço, né, ele vai acontecer por, digamos, dois motivos, né? Os dois motivos, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Um, que é sobre quando a Bíblia não fala nada, né? Então, ela se cala sobre certo assunto. Então, ela pode gerar cada pessoa, se pudesse interpretar de sua maneira, ou como nós falamos, né, certos assuntos, vamos dizer... a gente vai ver ali, a gente sabe sobre Trindade, mas não está escrito ali Trindade, requer uma interpretação, né? Então tem certas coisas que requer uma interpretação, ligar os pontos, né? E em outro ponto é quando não tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver quando a pessoa, ela interpreta da sua maneira, só que digamos assim, o erro está na pessoa, porque ou ela é limitada, ou ela não tem o entendimento necessário, e aí surgem interpretações errôneas, né? Ou que podem abrir para heresias, que seja, mas muitas vezes por uma limitação da pessoa, né? Por ela formatar do jeito que ela entendeu, mas como era o caso ali de alguns discípulos, né, que não conseguiam entender certas coisas.
E aí, dentro desse contexto aqui, tem, né, que fala da hermenêutica, né, e da exegese, né? Então, a hermenêutica é o princípio adequado para interpretar, né? Então, a hermenêutica é que princípios nós vamos usar para interpretar, né? Porque, então, foi criado por os especialistas ali, né, durante todos esses anos, alguns princípios para poder interpretar de forma adequada, né? Para não sair um bicho sete cabeça ali de algo, né, que é simples, mas dentro com base, né, com fundamento. Então, a hermenêutica seria isso, são esses princípios que vão interpretar. E a exegese, ela é a prática da interpretação. A exegese significa a interpretação, no caso, né? Não sei se o pastor quer falar alguma coisa sobre isso. A questão da hermenêutica. Hermenêutica é uma forma de interpretar texto, ela está no direito também, né? Então, é uma ferramenta que se usa, por exemplo, o legislador está fazendo uma lei, mas a forma como ele descreve faz com que advogados e juízes interpretem a lei, né? É o propósito da hermenêutica, né? Então, quando a gente olha para a hermenêutica bíblica, a gente fala que ela é uma arte e também uma ciência na interpretação do texto. Uma ciência porque ela tem métodos já validados para interpretar. Não é assim, eu interpreto de qualquer jeito. Não, tem... A história da igreja validou ferramentas e métodos que permitem com que um bom hermeneuta estude a palavra e chegue no mesmo lugar que em qualquer outro lugar do mundo, né? E aí a questão da própria exegese, né, que se refere à prática em si da interpretação. Então, é retirar do texto aquilo que o texto quer nos ensinar para que nós realmente venhamos a viver de acordo com a palavra. E aí tem um terceiro termo que ele não coloca aqui, que é a exegese, né, que é colocar no texto aquilo que o texto não diz. Que é o que muitas vezes as pessoas fazem, né, esquecendo da exegese e olhando mais para aquilo, tentando tirar do texto, achar uma pérola escondida, um tesouro escondido, que o texto, né, aquilo que o pastor Tiago falou antes de, daqui a pouco, um rema, né? Daqui a pouco olhar para o grego e para o hebraico e achar algo ali que está escondido, e não, o texto é mais simples do que isso. Claro que tem passagens que são de difícil entendimento, mas o propósito não é, né, colocar um enigma em cada versículo e por intermédio da hermenêutica a gente tem que achar isso, né? Então, existe uma forma correta de compreender as escrituras. Eu acho que esse é o ponto importante aqui desse item 4. Acontece muito dessa espiritualização, né? De preparar um versículo, né? E procurar ali uma chave escondida ali e aí montar todo um ensino a partir daquilo ali, sendo que, cara, é simples, né? A gente viu e vê muito disso ainda, né? De quererem extrair parece que tirar coisa de onde não tem até quase, né? Para poder montar uma firula, né? Ou até com a ideia de, poxa, eu recebi aqui uma revelação que não é todo mundo que tem, alguma coisa nesse sentido, e na verdade o texto é muito mais simples, né? Quer um exemplo que eu vi? Não sei se o Gui vai lembrar dessa. Quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? Não lembra dessa, Gui? Não. Quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? Aí todo mundo disse, o homem. E daí ele disse, não, foi a mulher, porque a mulher é a costela. Então, quando Deus criou o homem, a mulher foi criada primeiro, porque ela já fazia parte da costela. E por aí vai. Essa é profunda. Forte, né? É forte essa. Que revelação. Esse aí matou o ovo e a galinha, né? Porque daí o ovo tava dentro da galinha, né? Acabou? Essa aí foi...
Continuar ali, então? Vamos. Falta o 3, né? Não, 4 foi. 4. Agora é o 5, né? 5 e 6. Fechamos com ele daí. Isso. Ali, esse aqui eu vou ler que ele é curtinho. Incentivo prático proveniente dessa doutrina. A doutrina da clareza das Escrituras tem uma consequência importante, que acaba sendo muito compensadora e prática. Ela nos diz que, nas áreas em que houver desacordo doutrinário ou ético, por exemplo, sobre o batismo, a predestinação ou a administração eclesiástica, existem duas causas possíveis, né? Essa aqui é que eu tinha falado antes já, que eu botei o 4 e o 5 junto. Que é depois que fala sobre incentivo prático, né, proveniente da Escritura. Que fala ali da quando se cala e quando... Então vamos no 6 ali. A função dos especialistas. Vou ler aqui. Diante disso, será que existe algum papel para os estudiosos bíblicos ou para aqueles com conhecimento especializado em hebraico, para o Antigo Testamento e grego, para o Novo Testamento, desempenharem? Com certeza existe. Isso se dá pelo menos em 4 áreas. Em primeiro lugar, que eu até anotei as 4 áreas, né? Só para não ler ali, que é ensinar, descobrir, defender e complementar, né? São as 4 áreas que, no caso, os teólogos, os especialistas, né, na palavra, vão atuar, né? Então, na área de ensinar a Bíblia, né, de descobrir, né, compreensão ali para as Escrituras, defender a palavra e complementar, né? Esse complementar, né, tem a respeito com a igreja, né? Não complementar algo na palavra, né? Mas complementar a igreja. Então, vamos ali no ensinar, que é cumprindo a função de mestre, mencionado no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Em segundo lugar, descobrir novas áreas para a compreensão dos ensinamentos das Escrituras. Essas descobertas, se for o caso, dificilmente exigiriam negar os ensinamentos principais que a igreja tem conservado durante seus séculos de existência. Geralmente, dizem respeito à aplicação das Escrituras às novas áreas da vida, como a resposta a perguntas difíceis que foram feitas tanto dentro quanto fora da igreja em cada novo período da história. Essas descobertas se aplicam também à atividade contínua de aprimorar e tornar mais precisa a compreensão da igreja de pontos específicos de interpretação, de algum versículo em particular, ou das questões doutrinárias ou éticas, né? Dando um exemplo ali, o que seria esse descobrir, né, na palavra? Não que seria descobrir algo novo na Bíblia, mas dentro dos períodos da história. Vamos dar um exemplo, os acontecimentos que eram, né, anos atrás, hoje são outros, as eras são outras. Então, vamos dar um exemplo, digamos que não existisse, vamos dizer, a maconha, né? Não se tinha conhecimento dela alguns anos atrás. Aí, depois, quando surgiu, né? Aí, de que forma nós aplicamos a palavra nisso? Então, tem a ver com descobrir para as coisas novas que vão surgindo, né? Não a respeito da palavra, mas de poder, né, descobrir ali dentro da Bíblia como aplicar. Então, as leis vão mudando, né? De que forma, essa lei, como nós vamos aplicar a palavra dentro dessa lei, né? Vamos dar um exemplo agora, que a gente tem várias leis que estão surgindo e muitas podem ser contrárias, né, à nossa fé. E aí, se a gente vai pegar um texto lá, sede obedientes à palavra, às autoridades, né? Aí, então, se a gente pegar cegamente aquilo ali, sem ter uma interpretação correta, sem poder aplicar, então, não, estão mandando ser assim, nós vamos fazer assim. Só que, peraí, aí nós vamos estar indo contra a nossa fé em alguns aspectos. Aí a gente, por isso, tem que ter
né, ter essa interpretação correta. Vamos ler lá, que Jesus falou que nós também seríamos perseguidos. Então, esse quadro aqui, ele se encaixa dentro de um quadro de perseguição, ele não se enquadra dentro de rebeldia, né? Então, essa interpretação é interessante nós termos, né? Porque muitas vezes, de um lado, pode parecer ser rebelde para este mundo, né? Mas está sendo obediente a Deus. Então, dessa forma, né? Então é bem interessante analisar, né? Para poder fazer o uso correto da Bíblia, principalmente nesse tempo agora que está muito mais acelerado, né? Tecnologia, tudo está... vamos dar um exemplo agora, tem que nem dos cultos que tiveram agora do Meta, né? Aí tem que aplicar, é válido ou não é válido? Mas nós estamos numa nova era, um novo tempo, então vamos validar ou não? Né? Será que é válido um culto assim? Aí nós vamos... Então, estou trazendo aqui alguns exemplos, né, para a gente entender, aí nós vamos ler na Escritura, o que diz lá na Escritura? Não, que os irmãos devem congregar, devem estar juntos, então né, a função dos especialistas é essa, né, poder trazer essa clareza, como a gente está falando aqui de clareza, né, é poder descobrir dentro da Bíblia para poder esclarecer certos assuntos atuais. Em terceiro lugar, eles podem defender os ensinamentos da Bíblia dos contra-ataques realizados por outros estudiosos ou por aqueles que possuem conhecimento técnico especializado. Em alguns momentos, a tarefa de ensinar a palavra de Deus exige a correção de falsas doutrinas. A pessoa não tem que ser apta somente a encorajar outros com a sã doutrina, mas também a refutar os que se opõem a ela, né? Tito 1:9, 2 Timóteo 2:25. Corrigir com mansidão os adversários. Tito 2:7-8. Às vezes, aqueles que atacam os ensinos bíblicos têm treinamento especializado e conhecimento técnico no estudo histórico, linguístico e filosófico, e usam esse treinamento para lançar ataques um tanto sofisticados contra o ensino da Bíblia. Nesses casos, os cristãos com conhecimentos especializados parecidos podem usar seu treinamento para compreender e reagir a esses ataques, né? Então, um dos motivos de ter os especialistas, né, os teólogos, no corpo de Cristo é isso, é poder defender e refutar outros ensinos, né? Então, porque senão eles vão vir e aí, né, muitas vezes vão ficar boiando, eu não sei, peraí, né? Eu vou ter que recorrer aos universitários, é que nem o show do milhão, né? Pergunta, né? E aí é lançada a pergunta. E nós estamos evangelizando e a pergunta vem. E aí, essa aí eu não sei, eu preciso recorrer a universitários, né? Então, os teólogos, para poder trazer essa clareza. Então, a importância de ter, né? Nem todos vão ser nessa função de mestre, mas como é necessário isso, né? E, por fim, eles podem complementar o estudo das Escrituras em benefício da igreja. Os especialistas bíblicos geralmente possuem um treinamento que os torna aptos a relacionar os ensinos das Escrituras à rica história da igreja e a proporcionar um grau de precisão maior à interpretação bíblica. Assim, esclarecem o seu sentido com um conhecimento maior dos idiomas nos quais a Bíblia foi escrita, bem como de suas culturas, né? Então, para poder complementar para a igreja, né? Para poder trazer, né, junto com a história, né? Que nem a gente vê aqui o pastor, né? Ele acaba falando, ele tem um conhecimento histórico, então ele consegue agregar de forma rica a história dentro do que a Bíblia tem, né? Então, essas 4 funções auxiliam a igreja como um todo, e todos os cristãos devem ser gratos àqueles que as desempenham. No entanto, essas funções não incluem o direito de decidir pela igreja como um todo sobre qual doutrina é verdadeira ou falsa, ou qual é a conduta correta em uma situação difícil. Se esse direito fosse restrito aos especialistas com treinamento formal, eles passariam a constituir uma elite governante na igreja, interrompendo o funcionamento normal do governo da igreja, que é descrito no Novo Testamento. O processo de tomada de decisão para a igreja deve ser deixado para os oficiais da igreja, sejam eles especialistas ou não.
em igrejas nas quais se adota a forma congregacional de governo da igreja, não somente aos oficiais, mas também para os membros da igreja como um todo, né? Então, aqui diz como um todo, né? Devemos ser muito gratos por todos esses que buscam esse conhecimento, porque é algo que faz parte do todo, né? Então, vem para complementar, mas que não se deve elevar acima do nível que é, né? Justamente para depois, vamos dar um exemplo que o que até é um assunto interessante falar, né? Então, porque tudo a gente sempre tem que cuidar com os extremos, né? Como é falado. Então, eu vejo que tem certas pessoas que, quando eles começam a buscar, né? Vou dar aquele nosso exemplo agora, estamos estudando, estamos buscando. Aí o pessoal começa a querer se elitizar dos demais da igreja por outras pessoas que talvez não tenham o conhecimento e até colocam como se fosse um cristão de segunda categoria, por não ter o mesmo conhecimento, ou não ter lido os mesmos livros, ou não ter acesso, né? Mas que isso não dá o direito de quem tem esse conhecimento decidir tudo, ou achar como é ou como tem que ser, porque não é assim que no Novo Testamento fala que a igreja funciona, né? Então é algo só para complementar historicamente ou dentro da clareza, mas não tomar como, né, o senhor da razão dentro de tudo, né? Vou falar, Thiago. Tem uma frase, talvez você já deve ter visto no Instagram, nos posts aí, né? Ela não se gabe do seu conhecimento bíblico, né? E vai ser contra você no dia do julgamento. Acho que é do Leonard Ravenhill, se não me engano. É bem nessa, né? Deu no meio nessa daí. Lançou o temor. Mas acho que seria isso aí, então, a minha parte, né? Falando da clareza da palavra. Eu gostei dessa função dos especialistas aqui, desse processo que ele faz, né? Ensinar, descobrir, defender, complementar. É bem interessante, né? Vai mostrar justamente desse processo, né? O processo de decisão, né? Daquilo que a igreja como governo tem, né? Está baseado se as escrituras é aquilo que a gente costuma dizer, né? Nossa única fonte de regra para a vida, para a fé e para uma prática, então de que forma a gente aplica isso? Né? Ensinando, descobrindo, defendendo e complementando. Gostei muito desse processo que ele coloca aqui. Né? Ok? Vamos botar o Guilherme na próxima semana com a necessidade das escrituras aí. Fechado? Daí eu e tu fechamos esse capítulo 2, fica com a letra B, e eu fico com a letra C, que é suficiência das escrituras. E daí a gente, não sei se a gente consegue entrar na próxima, mas depois a gente já entra no capítulo 4, que a gente já fala da doutrina de Deus. E daí a gente pode ir fazendo um ciclo, né? Volta o Felipe, o Tiago, o Christian, o Guilherme e eu. E a gente vai pegando por letra também, né? Dentro de cada capítulo. Deixa eu ver como é que tá ali. A, B, C, D. Daí a gente vê, sempre tentando ir até as 10 horas para não passar muito, né? E aí a gente vai fazendo também essa ordenzinha ali no capítulo 4. Né? Letra A, Felipe, letra B, o pastor Tiago, letra C, o Christian, letra D, o Guilherme, e eu na letra E. A gente vai fechando o ciclo aí. Fechado? Vamos. Que o Guilherme não foi o único que não falou hoje, deixar ele orar agora, né? Dá a bênção sacerdotal aí. A bênção apostólica. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Vamos orar então. Agradecer a Deus por esse momento muito especial que é aprendizado, né? Senhor Jesus, Pai amado, diante de Ti neste momento, Deus, te damos graças por esse momento, por esse período, Senhor. Te pedimos, Pai, que a cada dia o nosso coração venha estar aberto, a nossa mente venha estar aberta
para o correto aprendizado da Tua palavra, Deus. Que venhamos aprender, Senhor Jesus, que venhamos transbordar, Pai, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos direcionar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos trazer clareza, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, ter a Tua palavra, ter, Senhor Jesus, o Teu ensinamento gravado nos nossos corações. Assim nós te pedimos, Pai, abençoa a casa de cada um de nós que estamos aqui hoje. Também, Senhor Jesus, dos irmãos que não puderam participar da aula, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los também, Pai, e que eles sejam abençoados da mesma maneira que nós estamos sendo abençoados pelo ensino, pelo aprendizado da Tua palavra, Pai. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém.